Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Desde o início do ano, nós temos um tema principal, que é o centro da vontade de Deus. Então, nós temos escolhido alguns personagens da Bíblia e temos visto o que significou para essas pessoas estarem no centro da vontade de Deus e o que nós podemos aprender com eles, né? Tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Então, o objetivo, irmãos, é esse, é enxergar esses personagens sob o ponto de vista o que Deus queria deles, o que Deus esperava dessas pessoas e por que elas foram usadas pelo Senhor de maneira tão tremenda, algumas delas. Minha responsabilidade é falar sobre Davi. Davi é um personagem muito importante na Bíblia e nós poderemos tirar muitas lições da vida dele. Mas, como eu disse, o objetivo é entender o que significou para Davi estar no centro da vontade de Deus. Então, eu vou dividir a vida de Davi em 5 etapas, ou 5 estágios bem claros em sua vida, em sua trajetória, e a gente vai ver o que significou para Davi estar no centro da vontade de Deus. Mas vamos orar? Não esqueci. Pai, obrigado por esse sol, por esse dia lindo. Obrigado pela tua graça e as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre nós, Senhor. Obrigado porque temos esse lugar de adoração coletiva junto com os nossos irmãos e irmãs e queremos, ó Deus, trazer diante de Ti ações de graças, louvores e bendizer o Teu nome porque Tu és digno, Senhor. Senhor, agora pedimos que o Senhor nos abençoe quando abrimos a Tua palavra e o Senhor venha conceder da Tua graça a boca que fala, os ouvidos que ouvem e que o Teu Espírito, ó Deus, abra os nossos olhos, nos exorte, nos alerte, nos anime, Senhor, a andar dentro e debaixo da Tua vontade, porque esse é o lugar mais seguro, esse é o lugar mais bem-aventurado que podemos ter em nossas vidas. Senhor, nós dependemos de Ti, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então eu quero dividir a vida de Davi em 5 etapas. A primeira etapa da vida de Davi é desde a sua infância até quando Davi venceu Golias. Ou seja, Davi, durante esse período, irmãos, foi pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E qual é a lição que nós queremos tirar da vida de Davi nessa primeira etapa, irmãos? Ser fiel no pouco. Como todo homem que é usado por Deus, a primeira lição que Davi precisou aprender foi ser fiel no pouco. Davi era o filho mais novo em uma série de filhos. Não sei se são 7. É isso mesmo? Davi era o filho mais novo. E como mais novo, ele era o menos importante. Porque na cultura judaica, o filho primogênito, aquele que nascia primeiro, ele tinha muita importância. Ele que recebia a herança dobrada. E os filhos, na sequência iam, a sua importância, a sua relevância, iam de certa maneira diminuindo. Então, Davi, ele era o filho mais novo, e como mais novo, ele era o menos importante. 7º, né? Ele era o menos importante. E por causa disso, a ele foi dada a tarefa menos importante e menos desejada, que é cuidar de animais. Você quer tarefa mais simples ou mais rude do que essa? Cuidar de animais. Vai lá cuidar dos animais, lá no campo. E Davi encarou esse trabalho, essa responsabilidade de maneira muito zelosa, de maneira com todo o seu coração.
Davi, ele procurou ser fiel nisso. E ele cuidava com carinho e cuidado de cada ovelha do pai dele. Irmãos, Davi podia ter feito esse serviço de qualquer maneira, podia ter empurrado com a barriga, como nós dissemos, ele podia ter, assim, não dado muita importância. Puxa vida, estão me colocando aqui no campo para cuidar de bicho, eu queria coisa maior, mas não. Davi, ele procurou cuidar daquelas ovelhas como se fosse o rebanho dele. E aconteceu alguns eventos nessa trajetória. Primeiro, um leão tentou arrebatar uma ovelha do rebanho. Davi podia pensar em si mesmo e falar, puxa vida, eu sou mais importante do que uma ovelha, deixa o leão levar a ovelha lá, eu não vou me arriscar minha pele. Não, irmãos, ele foi atrás, ele cuidava de cada ovelha da melhor maneira possível. Ele enfrentou o leão e ele derrotou o leão e resgatou a ovelha dos dentes ou das garras desse animal. Posteriormente, ele enfrentou também um urso. No leão nós vemos voracidade, mas no urso é força bruta. E ele também enfrentou o urso. Irmãos, Davi, ele procurou fazer aquele serviço da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Chegando mesmo a colocar a sua vida em risco quando precisou enfrentar esses animais para proteger aqueles bichos ou aqueles animais que ele cuidava. Ele considerava aquilo como dele. Esse é o meu rebanho. Eu não vou permitir que nenhuma só das ovelhas se perca. Irmãos, Deus, ele sempre usa circunstâncias do dia a dia, aquelas circunstâncias normais, para nos ensinar lições muito importantes em nossas vidas. E esse zelo que Davi teve com as ovelhas, Deus estava colocando nele um coração de pastor, porque depois, como rei, ele precisava cuidar do povo de Deus de maneira também muito cuidadosa, muito zelosa. Deus foi operando na vida dele um coração de pastor, um coração de líder, que vai à frente, que se coloca entre o perigo e a ovelha e as pessoas. Então, irmãos, esse zelo de Davi em fazer, em tomar essa tarefa dessa forma, Deus estava trabalhando no caráter dele. E Deus também estava forjando um guerreiro. Porque imagina, um moleque, um adolescente, parece que ele era de estatura baixa, enfrentar um urso, irmãos, enfrentar um leão. Deus estava preparando ele para ser um grande guerreiro. Um grande guerreiro. Irmãos, e Deus usa as coisas do dia a dia para trabalhar e para formar o nosso caráter. Hoje há uma mentalidade no meio das empresas, os funcionários principalmente, que diz o seguinte: o meu chefe finge que me paga e eu finge que eu trabalho. Essa é a mentalidade dos funcionários de uma maneira geral. Nossa, mas me pagam tão pouco, não vou me gastar, não vou fazer hora extra, deu horário, eu quero pular fora. Irmãos, esse tipo de mentalidade nunca vai mudar a sua vida, nunca vai te tirar deste lugar. Se alguma coisa Deus colocou você para fazer, faça da melhor maneira possível. Porque você vai ver que não vai demorar muito. Se alguém precisar ser promovido ali, é essa pessoa que trabalhou e que se empenhou, e essa foi a jornada de Davi. Deus trabalha, Deus usa as coisas normais, cotidianas do nosso dia para nos treinar. Se nós formos fiel no pouco, Deus, então, ele vai nos colocar no muito. Mas se a gente está igual a qualquer um, fazendo as coisas de qualquer maneira, então Deus não vai poder te confiar coisas maiores. E além disso, irmãos, no pastoreio, há muitos momentos em que Davi não tinha nada para fazer, ficar só olhando. Às vezes ele levava os animais, como ele escreveu no Salmo 23, para águas de descanso, para pastos verdejantes, mas a maior parte do tempo não tinha muita coisa para fazer. E o que Davi fez? Ele tinha uma qualidade, um dom natural de música.
E ele usava esse tempo para dedilhar sua harpa, para louvar a Deus no meio desse trabalho simples. Ele usava o tempo livre dele para glorificar a Deus e para bendizer a Deus. Como é que estão as donas de casa aí? Vocês têm usado esse tempo? Infelizmente vocês não têm tempo livre nenhum, eu sei disso. Mas é um horário de colocar um louvor, é um horário de derramar sua alma diante do Senhor. O tempo livre que nós temos, irmãos, nós precisamos ter comunhão com Deus. Os irmãos me deram algumas responsabilidades assim bem pesadas, né? Me deram Davi, primeiro falar sobre Enoque, depois sobre Davi e depois sobre Jesus. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Agora, você sabe que Jesus, ele começou o ministério dele aproximadamente aos 30 anos. E o ministério dele foi aproximadamente de 3 anos. Irmãos, o que Jesus fez nesses 30 anos antes de entrar no ministério? Antes de começar o chamado dele? Ele foi fiel no pouco, irmãos. Ele cuidou dos irmãos mais novos como primogênito. Ele ajudava a mãe dele. Com certeza, Jesus ele perdeu o pai na sua adolescência, porque nós vemos José até aquele momento em que Jesus, aos 12 anos, ele fica no templo. Mas depois dessa ocasião, nunca mais José é citado na palavra de Deus. Provavelmente José morre. E Jesus ele se tornou o arrimo de família. Ele precisou trabalhar mais, ele precisou ajudar sua mãe de uma maneira diferenciada. Irmãos, 3 anos de ministério e 30 anos de preparação. Alguém já disse que Jesus gastou 10 anos em comunhão com Deus para cada ano do ministério dele. Irmãos, nós temos que aproveitar essas oportunidades, nós temos que aproveitar nosso tempo livre, nós temos que fazer as coisas que chegam às nossas mãos da melhor maneira possível. Nós precisamos aprender a sermos fiéis no pouco. E esse trabalho tão insignificante de cuidar de animais aprimorou o dom musical de Davi. Futuramente ele ia conduzir o louvor no meio do povo de Deus. O trabalho com esses animais deu a ele um coração de verdadeiro pastor e deu a ele um treinamento de guerreiro. Irmãos, essas não são coisas pequenas, não, irmãos. Davi aproveitou muito bem as oportunidades e o tempo que ele teve lá com os animais no campo. E Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O urso, nós vamos ver aqui, o leão, o tempo sem fazer nada, o cuidado com cada uma das ovelhas. Irmãos, Deus, ele usa de alguma maneira as nossas circunstâncias para produzir o caráter de Cristo em nossas vidas. Por mais simples que seja o seu trabalho, a responsabilidade que você tem, faça da melhor maneira possível. Portanto, o centro da vontade de Deus na vida de Davi, nessa primeira etapa da vida de Davi, Davi foi fiel no pouco. E aproveitou da melhor maneira as oportunidades. E nós precisamos aprender isso com Davi, irmãos. Independente da importância do trabalho, independente da grandeza do trabalho, ainda que seja cuidando da casa ou trabalhando na empresa, nós precisamos dar o melhor de nós mesmos. Porque, como diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento, nós estamos servindo a Cristo, não é aos homens. Não é aos homens. E se você tem esse coração, irmãos, você pode esperar, é algo líquido e certo que Deus vai te promover, Ele vai te abençoar, Ele vai te colocar sobre mais responsabilidades. Então a primeira lição na vida de Davi é que ele precisou aprender a ser fiel no pouco, porque Deus ia levantar ele muito alto. Mas os inícios são sempre muito humildes, irmãos. Muito humildes. E nós não podemos olhar para nossas circunstâncias. Às vezes ela é muito simples, Deus tem grandes planos em relação à nossa vida. Essa, então, foi a primeira etapa da vida de Davi como
pastor de ovelhas. Muito bem, chegou um certo momento que Israel entrou em guerra com os filisteus e vários dos irmãos estavam no exército e o pai dele pediu para Davi: Davi, leva aqui esse queijo para o comandante, leva alimento para os seus irmãos. E foi lá Davi, obedeceu o pai levar, e chegou lá, tinha um gigante filisteu desafiando o povo de Deus. Falou: olha, não vamos entrar em guerra não, porque muita gente vai morrer, nós temos o nosso campeão, que é Golias. Se vocês tiverem alguém aí para vencer o Golias, então vai lutar só 2 pessoas. E quem vencer, vence a batalha, vence a guerra. E Davi, quando ele viu aquilo, na verdade aquele gigante estava amaldiçoando, estava zombando do povo de Deus. Então Davi falou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E muitas pessoas acham que Davi, assim, de repente, enfrentou o gigante Golias e venceu. Não, irmão, se lembre. Ele enfrentou um leão sozinho. Ele enfrentou um urso sozinho. Não foi assim do nada que Davi enfrentou aquele gigante, não. Deus deu a ele experiências. E as pessoas não sabiam o que tinha acontecido com ele. Mas ele sabia: olha, eu venci um leão e eu venci um urso. Esse filisteu vai ser como um animal para mim. Eu não admito esse incircunciso filisteu afrontar os exércitos de Deus vivo. E ele enfrentou aquele gigante, irmãos, e ele venceu. Essa foi uma vitória espetacular. Mas lembre-se que ele foi treinado. Ele precisou ser fiel no pouco. Quando esses animais foram atacar o rebanho dele, ele podia simplesmente, irmãos, falar o seguinte: deixa a ovelha ser levada. Não vou arriscar minha pele por causa disso. E isso o preparou, irmãos, para Deus o colocar num lugar muito alto. E aí o que aconteceu, irmãos? Aí Saul falou: puxa vida, eu quero esse jovem comigo. E trouxe Davi para o palácio. E Davi começou a servir o rei. Olha só a tremenda promoção. Antes ele cuidava de animais, agora ele está no palácio servindo o rei. E tudo que Saul precisava, ele pedia para Davi, ou muita coisa que ele precisava, pedia para Davi, e Davi o atendia. 1 Samuel 18,5 diz assim: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas de seu exército. Preste atenção. Saía Davi onde quer que Saul o enviava. Não era só para guerra, não. Vai resolver aquela questão, vai comprar aquilo de lá para mim. E chegou um ponto que Saul falou: olha, eu vou te colocar aqui liderando alguns homens. E Deus o abençoava, e então Saul o fazia ter mais responsabilidades. E Davi também, ali no palácio, algumas vezes, Saul era uma pessoa iracunda, era uma pessoa de temperamento difícil. E algumas vezes vinha um espírito maligno sobre ele e ele ficava possuído, assim. E Davi então pegava a harpa dele e dedilhava. E quando isso acontecia, o espírito saía de Saul e Saul sentia alívio. Irmãos, Davi não foi aquele autor daqueles salmos maravilhosos, também de uma hora para outra, não. Ele começou lá no campo, com o pastor de ovelhas. Ali que ele conheceu a Deus, ele teve experiências com Deus, e no palácio, então, ele pôde usar isso para abençoar a vida do rei, para servir o rei. Qual que era o centro da vontade de Deus para a vida de Saul nessa etapa da vida? Qual era a vontade de Deus para Davi nessa segunda etapa da sua vida como servo de Saul? Aprender a servir. Davi precisou aprender a servir o rei. E ele fez isso com tanto zelo, com o mesmo zelo que ele cuidava das ovelhas, e ele foi só crescendo aos olhos de Saul, irmãos. E Saul foi dando mais responsabilidades, e ele foi crescendo ali dentro do palácio.
E a lição que Deus precisava ensinar a Davi é que Davi precisava ser servo antes de ser um líder, antes de ser rei. Ele precisava servir a outros. Meu irmão, meu amado, você que está no centro da vontade de Deus, aprenda a servir os seus irmãos e irmãs. Aprenda a servir os seus colegas de trabalho, os seus filhos, a sua esposa. Aprenda a servir. Porque o verdadeiro líder é um líder que serve, irmãos, que vai à frente, que corre o risco. E na própria vida de Jesus nós vemos isso. Marcos 10:45, Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, nessa segunda etapa da vida de Davi, irmãos, o centro da vontade dele foi aprender a servir. Primeiro ele servia sem ninguém olhando, agora tinha supervisão sobre ele. E ele fez aquilo da melhor maneira possível. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a sermos servos. Não só de reis, mas de qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance, qualquer circunstância na qual nós estejamos no meio dela. Né? Você não pode servir o presidente da República, mas você pode servir o vizinho. O que a Bíblia nos ensina é amar o próximo, não o distante. É o próximo. Essa foi a segunda etapa da vida de Davi, essa foi a lição que ele precisou aprender. Servir. Servir. E Davi servia tão bem a Saul, ele estava à frente de algumas tropas, que certa vez Deus o abençoava, ele só ganhava, ele só alcançava vitórias e vitórias. E numa dessas vitórias, ele voltando para casa, então as mulheres começaram a cantar para Davi. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Ah, para quê? Saul ouviu aquilo e ficou indignado. Estavam dando a Davi 10 mil e a mim só 1.000. E o coração de Saul mudou completamente em relação a Davi. E Saul começou a ter inveja de Davi. E Saul começou a perseguir Davi e querer matá-lo. E aí começa a terceira etapa da vida de Davi, irmãos, que é sendo perseguido por Saul. Qual que é a lição que Davi precisou aprender? Levar a cruz. Levar a cruz. Irmão, você sabe o que é a cruz? Muitas vezes nós achamos que nossos filhos são a cruz, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso chefe. Irmão, a cruz é algo que você não merece, que vem sobre a sua vida, um sofrimento ou encargo que você não merece. Isso é a cruz. Não é porque você fez alguma coisa de errado e colhe más consequências, trabalha de qualquer jeito, o seu chefe não te dá ou ele te trata mal. Não, irmão, isso não é a cruz, não. A cruz é quando você faz tudo direitinho, mas mesmo assim, dificuldades chegam na sua vida. Tribulações alcançam a sua vida. A cruz, portanto, é todo o sofrimento que vem a nós que nós não merecemos. Foi o que aconteceu com a vida de Jesus. Jesus era perfeito, irmãos. Jesus não merecia aquela cruz, não merecia ser cuspido na cara, não merecia ser desprezado, ser perseguido, mas ele levou a cruz dele até o fim. Essa é a verdadeira cruz, irmãos. É quando nós sofremos coisas em nossas vidas que nós não merecemos. Essa é a cruz que Deus permite sobre a nossa vida. O que nós vamos fazer quando ela vem? Nós vamos reclamar de Deus, nós vamos nos queixar, nós vamos ficar deprimidos, nós vamos nos revoltar. Qual foi a atitude de Davi, irmãos? Davi, ele precisou fugir por causa da inveja de Saul. Ele foi perseguido implacavelmente. Imagina, um rei perseguindo um simples servo. Saul ia com exércitos atrás de Davi. Davi foi perseguido implacavelmente durante muitos anos. Não foi 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não. Foram muitos anos que Davi foi implacavelmente perseguido por Saul. Agora, assim como Jesus,
Davi suportou a cruz que Deus permitiu em sua vida sem reclamar, sem se queixar, sem se tornar amargo ou vingativo e principalmente sem culpar a Deus pelas tribulações pelas quais estava passando. Preste atenção, irmãos. Davi aceitou o sofrimento que veio na vida dele, sendo que ele não fez nada para merecer aquilo, pelo contrário, ele serviu, ele procurou servir, saiu da melhor maneira possível. E aquele homem ficou com inveja dele e começou a querer matar ele. Leia os Salmos de Davi. Davi está nessa situação de angústia, de solidão, de perseguição, de incompreensão. E ele derramava isso tudo na presença de Deus. Mas, irmãos, não havia queixa, não havia murmuração, não havia amargura no coração de Davi. Amados, qual foi o centro da vontade de Deus para Davi durante esse período da vida dele? Levar a cruz. É isso que Davi... Como é que Davi podia ser vencedor? Levando a cruz. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Irmãos, para seguir a Jesus, só tem uma maneira, é carregando a sua cruz. Sem cruz, você não segue a Jesus. Porque Jesus disse, se alguém quer vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Irmãos, os discípulos do crucificado precisam ser também crucificados. Jesus deu exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Esse foi o centro da vontade de Deus para a vida de Davi, carregar a cruz. E você quer estar no centro da vontade de Deus? Um dos aspectos, irmãos, é esse. Você precisa carregar a sua cruz. Essa é a primeira lição. Nessa etapa da vida dele, irmãos, em que ele foi perseguido, nós temos 3 lições que nós podemos aprender. E é sempre no momento do deserto, da tribulação, em que nós aprendemos mais coisas. Então, durante esse período também, Davi precisou aprender uma outra lição, que era não se levantar contra a autoridade que Deus havia estabelecido, mesmo essa autoridade estando errada. Meu irmão, minha irmã, você quer estar no centro da vontade de Deus? Se submeta a todas as autoridades que Deus tem colocado sobre a sua vida, mesmo que elas estejam erradas em seu procedimento. Pais, chefes, governantes, líderes espirituais. Irmãos, abra comigo aqui Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 5. Essa é uma lição difícil de aprender, irmãos. Difícil. Romanos 13. A partir do versículo 1. Preste atenção. O apóstolo Paulo ensinando. Lembre-se que nessa época em que o apóstolo Paulo estava ensinando, havia o César, havia aqueles imperadores romanos terríveis. E Paulo diz o seguinte, todo homem, isso não é para alguns não, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste ao ordenamento de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, os juízes, os governantes, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e você vai ter louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Irmãos, me desculpem aqui, eu vou dar um exemplo, talvez alguns não gostem, mas foi isso que aconteceu com aquelas pessoas que invadiram o Congresso, que se revoltaram contra a autoridade que Deus tinha estabelecido, que começaram a quebrar tudo. O que aconteceu? Os magistrados, o poder,
A autoridade que estava sobre eles, que eles estavam se rebelando contra, caiu sobre a vida deles. Não estou aqui trazendo o aspecto, se está certo, se está errado, se foi justo ou se não foi justo. Não, eu estou trazendo o fato e mostrando na palavra de Deus que a palavra de Deus se cumpriu ali. Se cumpriu. Você quer que a autoridade te respeita? Faz o bem, não faz o mal, não. Porque se você fizer o mal, a autoridade vai te punir. Irmãos, essa é uma lição difícil. Difícil. Se você lê a trajetória de Davi, nem uma única vez Davi falou mal de Saul. E olha que Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. 2. Uma, ele cortou um pedaço da manta dele e o coração dele já ficou assim, ai meu Deus, eu não devia ter feito isso. Irmãos, na minha opinião, Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Porque ele não foi perfeito. Nós vamos ver aqui os erros de Davi, os pecados de Davi, que foram até grandes. Mas por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Deixa eu te falar. Porque ele nunca se levantou contra a autoridade. Nunca você vai ver Davi reclamando de Saul. Pelo contrário. Ou Davi protegeu Saul. Davi não atacou Saul. Davi fugiu, é verdade. Mas ele não se levantou contra a autoridade. Irmãos, tem um livro que me marcou muito a minha vida cristã, chama Autoridade Espiritual, do Watchman Nee. Nesse livro, o irmão diz o seguinte, que há 2 tipos de pecado que nós, seres humanos, podemos cometer. Um é contra a santidade de Deus. E o outro tipo de pecado é contra a autoridade de Deus. Quando nós pecamos contra a santidade de Deus, Deus é muito paciente, muito misericordioso, longânimo, Ele espera. Mas quando nós quebramos ou pecamos contra a autoridade de Deus, Deus é rígido. Deus é duro, Ele não tem paciência nenhuma. Você quer um exemplo disso? O povo de Israel, depois que saiu do Egito, indo lá para Canaã. Aquele povo murmurou muitas vezes, irmãos. Aquele povo fez muita coisa que desagradou a Deus. E Deus foi muito paciente com aquele povo. Mas quando Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés, Deus não teve nenhuma paciência. A terra abriu a boca e engoliu aqueles homens, eles desceram vivos à região dos mortos. Desceram vivos ao Hades. Portanto, irmãos, há 2 tipos de pecado que nós podemos cometer. Um é contra a santidade de Deus. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Todos nós temos as nossas fraquezas. E Deus é muito misericordioso quando isso acontece. Mas quando nós pecamos contra a autoridade de Deus, contra as autoridades que Deus estabeleceu, porque nós lemos aqui que não há autoridade que Deus não tinha estabelecido, não importa se ela está fazendo coisa certa ou coisa errada, irmão. Deus colocou alguém na posição de autoridade, você respeite. Você não se levante contra, você não fala mal. Você não se rebele contra a sua autoridade, porque senão o juízo de Deus vai cair sobre a sua vida. E rápido. Não vai demorar muito, não. Portanto, Deus é muito paciente quando nós pecamos contra a santidade dele, mas Deus é severo e duro quando nós pecamos contra a autoridade. E você acha que Saul estava na posição certa? Querendo matar Davi, perseguir Davi? O que Davi fez de errado, irmão? Nada. Mas Davi nem uma vez levantou a voz contra Saul, falou mal de Saul, conspirou contra Saul, nem uma. Ele podia ter matado Saul 2 vezes, irmãos. Não precisava nem de conspiração, não. Ele podia ter resolvido. Mas Davi, nesse aspecto, ele não foi perfeito na questão da santidade, mas na questão da autoridade, Davi foi perfeito. Você não vê uma vez um relato bíblico Davi se levantando contra Saul. Pelo contrário, quando Saul morreu, ele lamentou. Ele podia ficar contente. Está recebendo aquilo que merecia. Ele, está vendo? Plantou, colheu o que plantou. Irmãos, Davi, ele chorou. Ele compôs uma canção. Como caíram os valentes. Se você for ver a canção que ele... falando de Saul, de Jonatas, que era o filho de Saul, o amigo dele.
Irmãos, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz o seguinte, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Será que você faria uma macumba em algum lugar? Não, eu sou crente. Deus está falando, olha, quando você se rebela contra uma autoridade, é como se você estivesse fazendo uma feitiçaria. E Deus odeia isso. 1 Samuel 15, 23. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Sabe por que Deus odeia esse pecado, irmãos? Porque esse é um princípio satânico. Foi isso que Satanás fez lá no céu. Ele se levantou contra a autoridade de Deus. Quando Deus vê a rebelião, ele sente o cheiro do inferno, o cheiro do diabo, e Deus não tem uma paciência, não. Deus detona. Volto a falar, não estou querendo dizer que foi justa a condenação, mas aquelas pessoas não podiam esperar outra coisa, não, irmãos. Eles não podiam esperar outra coisa, não, porque se levantaram contra uma autoridade, contra as autoridades, contra o poder legislativo, judiciário e executivo. Caiu o juízo sobre a vida deles, irmãos. Não estou aqui entrando no mérito, se foi justo, se não foi. Não, eu estou vendo os fatos. E eu estou lendo a palavra de Deus e comparando uma coisa com a outra e falando, tá vendo? Foi isso aqui que aconteceu. Nós podemos pleitear direitos? Podemos. Nós podemos reclamar, podemos de maneira respeitosa. Nós podemos pleitear direitos, nós podemos reclamar, nós podemos falar, olha, está errado o que você fez. Não é para a gente aprovar tudo que o governo faz, não, irmãos. Mas há uma maneira respeitosa de nós fazermos isso. E nós precisamos compreender que a autoridade que está sobre aquela pessoa é Deus. A autoridade. Não é ela que é Deus, não. Mas a autoridade que está sobre ela é um representante de Deus. E se você levanta contra alguém que está em posição de autoridade, Deus não gosta, não, irmão. Deus não gosta. Provérbios capítulo 24, versículos 21 e 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. E não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Filho meu, honra, teme ao Senhor e ao rei. Não te associes com os revoltosos, porque de repente a perdição deles vai aparecer. E nós precisamos compreender essa questão do pecado contra a santidade de Deus e o pecado contra a autoridade de Deus. Mesma coisa honrar pai e mãe. A Bíblia, esse mandamento, irmãos, é incondicional. A Bíblia não diz se o seu pai for uma pessoa justa, se a sua mãe tiver dado a vida por você, então você honra pai. Não, irmãos. Seu pai pode ser um assassino, um alcoólatra, sua mãe pode ser uma prostituta. Desculpe falar dessa maneira. Mas você ainda precisa honrá-los, porque você deve a vida a eles. Eles podem ter todos os defeitos do mundo, mas se não fosse eles, você estaria perdido. Honra o teu pai e tua mãe, ainda que seja para você ser abençoado, ainda que seja por egoísmo. Que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem em todas as coisas e tenha longa vida sobre a terra. Tem gente que não vai bem na sua vida. Por quê? Porque quebrou esse princípio de honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem em todas as coisas e tenha longa vida sobre a terra. Irmãos, isso é sério demais, irmãos. Quando eu aprendi isso aqui, meu pai, ele era um alcoólatra, ele chegou a agredir minha mãe algumas vezes, ele destruiu a minha família. Irmãos, eu precisei aprender a ir atrás do meu pai e agradecer, não por essas coisas que ele tem de errado que ele fez, mas por ele ter cuidado de mim, por ele ter suado, por ele ter, da maneira errada, mas a minha vida, se não fosse ele, quem que eu seria? Se não fosse a mãe, minha mãe também, com erros, quem que eu seria? Irmãos, isso é muito sério.
Pecado contra a autoridade. Davi pecou contra a santidade de Deus quando cometeu adultério com Batseba e posteriormente matou o marido dela através de mãos de terceiro. Mas Davi foi perfeito nessa questão da autoridade. Nunca Davi se levantou contra Saul. Nem uma única vez. Minha opinião, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus por causa disso. Por causa disso. E terceira lição que Davi precisou aprender quando estava sendo perseguido por Saul: esperar pelo tempo de Deus. Essa foi a terceira lição que Davi precisou aprender. Davi, ele foi ungido, havia uma profecia sobre a vida dele, mas Deus, o que está acontecendo? Era para eu ir para cima e eu estou igual um criminoso aqui sendo perseguido. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. Deus estava preparando Davi, irmãos. Deus estava permitindo que Davi experimentasse uma autoridade autoritária, uma liderança autoritária, para que ele aprendesse a nunca fazer isso quando ele fosse líder. Ele sabia o que é estar debaixo de uma liderança dura. Portanto, quando ele fosse líder, ele não ia agir da maneira que Saul agiu com ele. Irmãos, foram muitos anos que Davi foi perseguido implacavelmente por Saul. Muitos anos. Uma coisa rápida, não. Davi precisou esperar todo esse tempo. E quando Saul morreu, só a tribo dele o reconheceu como rei. As outras 11 tribos, foi necessário mais 7 anos de espera até todo Israel reconhecer Davi como rei. Oi, irmãos, essa é outra lição difícil. Esperar pelo tempo de Deus. Porque quando nós resolvemos fazer as coisas da nossa própria maneira, quando nós não esperamos a Deus, sempre dá ruim. Olha Ismael, Abraão e Sara. Não, tá. Pega minha serva aqui e tem um filho com ela. Irmãos, os descendentes de Ismael são os árabes que são contra o povo de Israel. Até hoje, Abraão e os descendentes de Abraão colhem consequência porque ele resolveu dar uma ajuda a Deus. Ele resolveu fazer as coisas da maneira dele. Ele não esperou Deus cumprir a sua promessa. Você quer estar no centro da vontade de Deus, meu amado? Aprenda a esperar o tempo de Deus na sua vida. Só esperar. Deus, mas parece que não está acontecendo nada. Espera. Use esse tempo de maneira adequada. Então, esse foi o terceiro período da vida de Davi. Perseguido injustamente por Saul. Aí aconteceu de Saul morrer e Davi ser levado ao trono. Essa é a quarta etapa da vida de Davi. Davi no trono de Israel. Qual foi o centro da vontade de Deus para Davi nessa etapa da vida dele, irmãos? Exercer uma liderança teocrática. Ou seja, quando Saul entrou no poder, ele quis fazer o que Saul fez, o que ele queria. Não fez o que Deus queria que ele fizesse. Mas quando Davi foi elevado à posição de poder, ele fez a vontade de Deus. Essa é uma liderança teocrática. Ele não aproveitou, agora que eu estou no poder, eu vou fazer as coisas da minha maneira. Não, irmãos. Davi não usou o poder que ele tinha, que Deus deu a ele, para fazer a própria vontade dele. Não. Quando ele quis fazer a própria vontade dele, deu ruim lá com a Batseba. Ele fez a vontade de Deus. Essa é uma liderança teocrática. Se Deus te colocar em posição de poder, é para você fazer a vontade dele, não para você fazer os seus caprichos ou a sua vontade. Irmãos, Davi precisou estar desses dois lados. Precisou aprender a estar sob autoridade e ser servo e não se rebelar contra ela, mesmo quando a autoridade está errada e é egocêntrica. E Davi também precisou aprender a exercer autoridade sem ser autoritário e buscar os seus próprios interesses. E essa segunda experiência de estar em posição de autoridade é mais difícil do que a primeira, do que estar debaixo de autoridade. Abraham Lincoln
eu acho que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele era um cristão, um crente nascido de novo. Ele disse o seguinte: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê a ele poder. Se você quer colocar em prova o caráter de alguém, coloque ele numa posição de poder e aí você vai ver qual é realmente o caráter dele. Porque é nesse momento que o eu se levanta, que você fala: eu aguentei muita coisa, agora é a minha hora de os outros aguentarem a minha vontade. Não, irmãos. Essa não foi a liderança de Davi. E Davi, ele precisou passar, estar debaixo de uma liderança autoritária para ele aprender. Nunca faça o que Saul fez com as minhas ovelhas. Davi, nunca faça. Você vai cuidar de cada um do meu povo, assim como você cuidou daquelas ovelhas quando você era pastor. Cada uma delas. Cada uma delas. Além disso, irmãos, a vontade de Deus também para Davi é que ele exercesse uma liderança servidora. Pois Davi, então, ele precisava usar a autoridade que Deus deu a ele para ajudar os outros a subirem, a promover outras pessoas, irmãos. Não foi igual Saul para falar: eu estou aqui, quem chegar perto de mim, eu mato, eu persigo. Por quê? Porque eu tenho inveja. Não, irmãos. Davi exaltava aquelas pessoas que se destacavam no meio do povo dele. Se você for ler lá a lista de valentes de Davi, em 1 Samuel 23, você vai encontrar um homem chamado Josebe-Basebete. Sabe o que esse homem fez? 1 Samuel 23, 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Primeiro, Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Irmão, esse guerreiro, sozinho, ele derrotou 800 guerreiros. Me diz uma coisa: se você tiver que escolher enfrentar um gigante ou enfrentar 800 pessoas, o que você escolhe? Eu escolhi enfrentar um gigante, porque é um só. Gente, para mim, esse homem, ele fez mais do que Davi fez quando derrotou Golias. O que Davi fez? Davi podia ficar com inveja dele, igual Saul teve inveja de Davi. Davi podia perseguir esse guerreiro. Não, ele exaltou esse homem. Ele falou: vem, você vai ser da minha guarda pessoal, você vai estar no palácio, você vai ser honrado, você vai estar do meu lado. Irmãos, liderança servidora é essa, que ajuda outras pessoas a crescerem quando você está no poder. Agora, se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa invejosa, coitado das pessoas que vão estar debaixo da sua autoridade. Você vai perseguir, você vai maltratar, porque só você pode aparecer. Davi não agiu assim, irmãos. Você sabe, é interessante notar uma coisa quando nós comparamos os reinados de Davi e Saul. Nós temos lá 33 valentes de Davi, homens tremendos no povo de Deus, que Davi os elevou e eram ali aquela primeira... como é que eu posso dizer? A primeira frente ali. Engraçado, esses homens estavam na época de Saul e não apareceram. Por quê? Porque se alguém aparecesse, Saul cortava a cabeça. Se alguém fizesse alguma coisa bonitinha, podia esperar que Saul... Então todo mundo se abaixava, assim, todo mundo ficava humildezinho. Ninguém ousava fazer alguma coisa excepcional, porque se fizesse... Olha a inveja de Saul. Irmãos, esses mesmos guerreiros estavam na época de Saul. E ninguém apareceu. Ninguém se destacou. Por quê? Porque se com Davi aconteceu aquilo, imagina com os outros. Mas Davi não, irmãos. Quando um guerreiro saía bem, ele fala: vem para cá, eu vou te promover. Vem para cá, eu quero você perto de mim. Irmãos, Davi não ficava com inveja. Esse Josebe-Basebete, o cara matou 800 guerreiros sozinho. Gente, ele estava
Davi, comparado com ele, Davi estava lá embaixo. Mas ele foi reconhecido. Irmãos, essa que é a liderança servidora. Se Deus te colocar em posição de poder, use esse poder para exaltar os outros, para levantar os outros, para valorizar as outras pessoas, não para só você aparecer. Porque o líder é aquele que forma discípulos, o líder é aquele que levanta outros. Ô, irmão, se Jesus não fosse quem ele é, Pedro já estava fora há muito tempo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem, não sei de quem vocês estão falando. Ô, irmãos, Jesus depois o restaurou e o levantou. Mesmo se alguém te trair, mesmo se alguém não agir da maneira que você esperava, se você vê valor nessa pessoa, perdoa, dá uma outra chance para ela. Essa é a liderança que Deus quer das nossas vidas, irmãos. Essa é a liderança. Isso está no centro da vontade de Deus quando você é colocado em posição de liderança. Reconhecer talentos e promovê-los. Não perseguir, não sufocá-los. E por último, a quinta etapa da vida de Davi. Irmãos, Davi até agora foi uma maravilha, né? Foi um excelente pastor, cuidou das ovelhas, foi um servo para o rei. Quando foi perseguido, não se levantou contra a autoridade. Foi um rei bondoso, misericordioso, um rei que reconhecia. Mas, irmãos, apesar de todas essas qualidades, Davi era feito da mesma matéria que nós somos feitos, carne. E a carne para nada aproveita. É isso que Jesus diz. Davi estava sujeito à queda como qualquer um de nós, irmãos. E essa foi, eu coloco aqui como a quinta etapa da vida de Davi, os seus fracassos. Quando ele desejou a mulher de outro, e quando, irmãos, eu vou chegar lá, matou o marido dessa mulher, e em outra ocasião ele se ensoberbeceu, ele falou, eu quero saber qual é o tamanho do meu exército, quão poderoso eu sou. E mandou contar ao povo, sendo que Deus tinha dito na lei de Moisés, nunca o rei vai contar o seu exército, para não achar que ele é bom, que ele... Não, ele vai sempre precisar depender de Deus. Ele nunca vai saber o tanto de pessoas que ele tem à sua disposição. Porque como o Felipe pregou, com 300 irmãos, Deus faz um estrago. O importante não é o número, o importante é a qualidade das pessoas que está com você. Irmãos, por melhor que nós sejamos, nós precisamos aprender uma lição com Davi: orar e vigiar, para não cair em tentação. Irmãos, todos nós, certa vez um grupo, uma reunião de casa assim, nós estávamos falando isso na igreja onde eu reunia, e alguém falou isso, olha, todos nós tem em nós a capacidade de fazer as maiores barbaridades. Aí um rapazinho falou assim, eu não, eu nunca vou matar ninguém, eu nunca vou adulterar. Falei, esse aí não se conhece ainda. Se você acha que você é melhor do que os outros, você nunca vai fazer certo tipo de coisa, ou minha irmã, você ainda não se conhece. Jesus disse que a carne para nada aproveita. Tem um velho homem ainda dentro de você aí, que se você der mole, ele aparece. E ele aparece com força. Então, Paulo diz que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Gente, o apóstolo Paulo, o que é isso, Paulo? Está se desvalorizando demais? Paulo conhecia quem ele era, sabia quem ele era. Ele sabia que ele perseguiu os servos de Jesus e os torturou, e quando matava, ele dava a sua aprovação. Ele se conhecia. Paulo se conhecia muito bem, e ele disse, olha, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se alguma coisa boa de mim, é Cristo em mim. A esperança da glória, não eu mesmo. Portanto, irmãos, a lição que nós precisamos aprender
com a queda de Davi é orar e vigiar. Se não for a graça e misericórdia de Deus... Estava comentando com o Bruno um dia desse, de um negócio que me fizeram no trânsito. Nossa, eu nem falo com vocês, o que passou pela minha cabeça, falei com o Bruno. Nem falo com vocês. A vergonha para um cristão. E eu sempre oro, Deus, me guarda de cair em tentação, Senhor. Oh, Jesus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Não me deixa entrar em certas situações, porque, sinceramente, eu não sei se eu vou dar conta, não. E eu não quero envergonhar o teu nome, Senhor. Tem misericórdia. Irmãos, eu oro isso de coração para Deus, principalmente no trânsito. Esse é o centro da vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Orar e vigiar. Porque o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu pecados crassos, coisas assim, de baixo nível. E quando nós pecarmos, irmão, nós temos que confessar rapidamente. Reconhecer e confessar. Davi adulterou. O que ele fez? Ele confessou, não, ele quis esconder. O que aconteceu? Piorou mais ainda a situação. Ele mandou matar o marido da Betsaba. Por quê? Porque ele queria ocultar o pecado dele. Não faça isso não, meu irmão. Quando você pecar, confessa rápido. Não fica querendo esconder, não, porque aquilo vai chocar e aquilo vai dar um fruto muito ruim na sua vida, muito ruim. Então seja rápido em se arrepender. Tudo bem que você é rápido em pecar, mas seja rápido também em arrepender, porque se você tentar escolher, a situação vai agravar. Foi o que aconteceu com Davi. Davi tentou esconder o adultério com Batseba e ele acabou matando um homem inocente, um guerreiro fiel do exército dele. Então, primeira lição, irmãos, orar e vigiar. Segunda lição, quando pecamos, devemos confessar e abandonar. E Deus precisou levantar um profeta para pôr o dedo na cara de Davi. E Davi, então, podia cortar a cabeça daquele profeta. Mas eu pequei. Ele reconheceu, eu pequei. E ele não confessou só para o profeta, não, irmãos. Ele escreveu um salmo, uma canção. Salmo 51. Falando da vergonha, o que aconteceu com ele. E a súplica que ele fez diante de Deus, para Deus não retirar o Espírito dele, o Espírito Santo dele. Irmãos, Davi publicou. Olha, quando uma pessoa do povo peca, o líder precisa proteger. Não tem que divulgar. Agora, quando um líder peca, irmão, não tem como esconder, não. Tem que ir diante da congregação e confessar. Porque você vai estar dando um bom exemplo para que outros isso não aconteça, a mesma coisa com outros. Há líderes no Brasil que caíram em pecados grosseiros e não vão dar um jeito de chegar a outros líderes, não vão abafar isso aqui. Ô, irmão, isso não se faz, não. Isso não se faz. Se você... Uma das coisas que... vocês não são da minha época. Se você fosse da época do Jim Swaggart, eu já fui da época do Jim Swaggart. Eu via os cultos um domingo de manhã lá, e aí, infelizmente, ele caiu naquele pecado, né? E ele foi publicamente diante da televisão e ele confessou: eu pequei. Televisionado para o país inteiro, irmãos. E um líder da igreja que eu reunia, ele falou o seguinte: olha, esse homem, nós precisamos respeitar esse homem, porque esse homem teve a coragem de confessar publicamente na televisão para todos aqueles que o assistiam que ele tinha pecado. Nós precisamos respeitar esse homem. Esse homem é um homem de Deus. Infelizmente, Jim Swaggart não se submeteu a outras disciplinas que a Assembleia de Deus tentou colocar sobre ele. E ele, assim, Deus ainda pode usar? Claro que pode usar, claro que usa, mas caiu naquele problema lá de Hebreus, aqueles
que receberam um dom celestial, experimentaram os poderes do mundo vindouro e caem. Deus não consegue colocá-los novamente no mesmo lugar que eles estavam, mesmo que eles se arrependam. Então, meu amado, quando você pecar, quando você escorregar, quando você falhar, rapidamente confesse. Aí se arrependa, abandone o pecado. E antes que isso aconteça, lembra sempre de orar e lembra sempre que você pode cometer as maiores barbaridades. Se não for a graça de Deus na minha vida e na sua vida, nós podemos cometer coisas horríveis, como Davi cometeu, como Pedro cometeu, negando ao Senhor 3 vezes, e como outras pessoas cometeram. Ô irmão, ô irmã, pensa que você é melhor do que ninguém, não. A carne nos nivela a todos por baixo. A todos nós. Então vamos orar e vigiar. E quando pecarmos, vamos confessar e abandonar. Foi essas as lições que Davi precisou aprender na etapa final da sua vida. Nós não vemos essa atitude com Salomão, irmãos. Davi, ele ainda viveu até a velhice, ele ainda foi usado por Deus, mas a gente vê Salomão, ele errou, mas você não vê ele tendo uma atitude de arrependimento como o pai dele teve. E você vê que a história de Salomão termina de maneira triste, você não vê Deus usando ele depois. Mas Davi, apesar dessas coisas, ele tinha um coração contrito. Quando ele se arrependia, ele arrependia de verdade, irmãos. Era uma coisa assim que constrangia. E Deus não suporta um coração quebrantado. Deus, as misericórdias dele não conseguem se conter quando você se quebranta, quando você se humilha. Tem um versículo lá no livro de Juízes que diz o seguinte, que Deus não pôde reter as misericórdias dele por causa da miséria que o povo dele estava e que estava clamando. Então, irmãos, essa é a quinta etapa da vida de Davi, os fracassos de Davi, e nós podemos e devemos aprender lições. Quando você sai do centro da vontade de Deus, corre de novo de volta para lá. Arrepende, confessa e abandona. Amém? Então, resumindo aqui, irmãos, 5 etapas da vida de Davi. Primeira etapa, como pastor de ovelhas. Qual foi o centro da vontade de Deus para a vida dele? Ser fiel no povo. Segunda etapa da vida de Davi, como servo de Saul. Qual era o centro da vontade de Deus para a vida de Davi? Aprender a servir. Terceira etapa da sua vida, como fugitivo. 3 lições nós podemos aprender. Sempre no deserto nós aprendemos mais lições do que em qualquer outra circunstância. Irmãos. Primeira lição, leve a sua cruz e não reclame. Chora diante de Deus, derrama o seu coração na presença do Senhor, mas fala, Senhor, essa é a cruz que o Senhor tem para mim? Oi, irmãos, eu tenho algumas cruzes na minha vida, minha esposa sabe. Não é você, não. Isso é uma benção para mim, querido. A primeira cruz é carregar eu mesmo, viu? Mas tem outras também. Então, leve só a cruz. Segunda lição, não se levante contra a autoridade. Não faça isso. Irmãos, eu preciso me arrepender de tanto que eu já falei mal do Bolsonaro, gente. Eu preciso me arrepender, estou aqui confessando. Não devia fazer isso, não. Deus vai me cobrar isso. Eu estou ensinando isso, Deus vai me cobrar. Não fala mal do Lula, não. Não ataca governante, não... irmão. Isso para Deus é uma coisa séria. Isso é pecado contra a autoridade. Não faça isso, não. Não faça isso, não. E terceira lição, esperar pelo tempo de Deus. Terceira etapa da vida de Davi, Davi como fugitivo. Quarta etapa da vida de Davi, Davi como rei. O que Deus queria dele? Uma liderança teocrática, que fazia a vontade de Deus, e uma liderança servidora, que reconhecia os talentos que Deus tinha colocado nas mãos dele. E quinta etapa da vida de Davi, os fracassos de Davi.
Primeira lição, todos nós temos que orar e vigiar. E a segunda lição, se você pecar, você confessa, arrepende e abandona. E não esconde, não. Não tenta tapar o sol com a peneira, não, senão a situação vai piorar. Foi o que aconteceu com Davi. E nós precisamos aprender com essas coisas. Aprender tanto as coisas boas da vida de Davi, quanto as coisas ruins da vida de Davi. Não? É isso que eu queria deixar com os irmãos nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter o coração de Davi e a graça de sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Bruno, você ora aqui? Ou...